Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje, quarta-feira, rolamos alguns temas que vão merecer análise dos nossos convidados, que já estão aqui presentes. Falo-vos então do professor Julião Cumbana, do deputado Alfredo Magomice e também do deputado Silvério Ronguana. Boa noite, obrigada por estarem aqui. Nós vamos mesmo começar com o assassinato do edil de Nampula, Mahmoud Amurano, como todos nós sabemos, que foi assassinado no dia 4 de outubro, em pleno Dia da Paz, na sua residência protocolar. Eu vou começar por si, professor Cumbana. Foram então detidas algumas pessoas supostamente envolvidas neste assassinato. Tudo indica que são 8, 2 dos quais eram pessoas que trabalhavam com o edil de Nampula assassinado. Isto é um sinal claro de que a polícia está a envidar esforços para, em tempo útil, levar a barra do tribunal as pessoas que estiveram por detrás deste assassinato bárbaro. Boa noite, telespectadores da STV, boa noite, pares do painel, boa noite, nossa hospedeira aqui neste programa e toda a equipa da STV que está a tornar possível este programa para a grande audiência, o grande auditório desta televisão. A sua pergunta, será que a polícia está a querer mostrar trabalho? Eu penso que sim. É uma obrigação que esta instituição chamada Polícia da República de Moçambique tem para esclarecer este assunto. Mas é preciso não tratarmos estas detenções como indicação de que eles são os criminosos. A justiça ainda tem que trabalhar ainda neste assunto. Eu penso que estas detenções significam simplesmente que estas pessoas que foram detidas, ou que se diz que foram detidas, são suspeitas. E na base da suspeita, por causa das informações provavelmente que a polícia tenha, as pessoas são detidas para serem interrogadas pela polícia, que é para se apurar o grau do seu envolvimento, possível envolvimento neste crime. É um trabalho que acontece sempre que há um crime e a polícia, na base das informações que conseguir obter, preliminares, chama algumas pessoas para audições ou para interrogatórios, que é para determinar se qualificam ou não qualificam como prováveis culpados. Portanto, nós devemos tratar este processo não como um processo acabado, mas como o início de uma investigação que pode demorar o tempo que for necessário até que o crime seja esclarecido. Aquilo que nós devemos continuar a exigir que ocorra é que este crime seja, dentro dos meios que a polícia possui, dentro dos meios que o Estado pode providenciar a esta sua instituição, este crime, seja rapidamente esclarecido. No ideal, seria bom que este crime fosse esclarecido antes mesmo que nós pudéssemos ir para as eleições intercalares, que parece que há de ter que acontecer, uma vez que o edil de Nampula foi obrigado por este crime a criar uma vacatura no seu lugar, no espaço de um ano antes do término do seu mandato. Portanto, por aquilo que dita a lei, há espaço para que hajam eleições intercalares. Exato. Então, é preciso que este crime, na minha ótica e no desejo de muitos moçambicanos que gostam da justiça e de viver numa democracia plena, é necessário que este crime seja esclarecido antes que a gente possa ir a essas eleições. E tem então a esperança, deputado Alfredo Magomice, que este crime de facto será esclarecido antes mesmo das eleições intercalares? O que é que tem a dizer com relação a estas detenções? Estamos a falar de um vereador que está
supostamente envolvido no assassinato, portanto foi detido e a polícia de certeza que está a interrogar estas pessoas que foram detidas, e estamos a falar também de um empresário que também foi detido, para além dos outros 7 que a polícia não disse quais são, mas que estão detidos. Como é que olha para esta situação? Muito obrigado e boa noite. Permita que use da opinião, da ocasião para agradecer a Deus pela minha vida, pela ocasião, pela oportunidade. Saudar aos colegas do painel, incluindo a Ciana. Saudar aos moçambicanos por via da STV. E aproveitar esta ocasião para saudar colegas professores, que amanhã comemora-se o dia do professor, do sacrificado professor moçambicano, e por coincidência este painel é feito de professores. Desde já, parabéns professores, muita coragem e continuação a formar o país. Bom, em relação à questão que coloca, que tanto quanto já se tem vindo a se falar, na semana passada estivemos a discutir em relação a esta questão, mas não se falava ainda de detenção neste canal, mas o que eu tenho a dizer é que não se conhece bem a identidade dos outros 6, não é? Mas sabe-se que foi detido o empresário e o vereador da área de feiras e mercados, provavelmente assim seja. Porque tudo indica, estas são as duas últimas pessoas que presenciaram e estiveram com o malogrado nos últimos momentos. Portanto, a detenção pode servir a primeira para a polícia colher informação útil e, sobretudo, informação útil, e que esta informação pode ser classificada no sentido de abrir linhas de investigação, de um lado. Por outro lado, pode estar a indiciar que talvez saibam ou tenham ligação com o crime, de tal forma que a detenção desses dois ainda não pode dar garantia de haverem pistas para neutralizar-se o autor, sobretudo material, como pelas razões que anteriormente indiquei. Mas tem esperança então de que a polícia vai trazer em tempo útil os assassinos deste crime macabro? Bom, a esperança tenho de que a polícia vai encontrar. Tenho também a esperança que a polícia vai encontrar os mentores do assassinato de Siba Macuacua, de Gildes Sistaki, de Jeremias Pondeca, e espero também que esses possam ser neutralizados. Agora, a questão é de tempo útil. Tempo útil, quem determina o que é tempo útil? Exato, vamos então analisar sobre este tempo útil daqui a pouco. Eu vou passar para o deputado Silvério Rongoana. Estivemos a dizer há pouco, deputado Rongoana, que um empresário e um vereador foram detidos. E se formos analisar a função destes dois indivíduos, um que trabalhava em feiras e mercados, naturalmente, que estava ligado a negócios, e o empresário também. Isto pode ser um sinal claro de que esta morte tem que ver com alguma coisa, ou com um acordo que não foi cumprido, ou com algum negócio que eventualmente terá acontecido entre as partes, e poderá ser um acerto de contas? Bom, também queria começar por cumprimentar os telespectadores, cumprimentar os colegas do painel e desejar, obviamente, um feliz dia dos professores, a todos os professores que por este país fazem das tripas coração para conseguir realmente desempenhar a sua função, sabido como é a situação tão difícil em que eles vivem com salários de miséria. As felicitações antecipadas, porque é amanhã o 12 de outubro. É isso, é nesse âmbito que eu estou a felicitar, realmente amanhã, e como eu não vou poder fazê-lo amanhã, pelo menos faço hoje. Agora, quanto à questão que coloca, eu penso que numa situação desta, temos que ser cautelosos e prudentes, porque afinal de contas, todos os nossos pronunciamentos, gestos, podem acabar por ter uma influência negativa
naquilo que é o procedimento, o processo que a política está a levar a cabo. Não me parece que seja elegante e aceitável fazer palpites, se foi por causa disto ou se for por causa disto. Houve um assassinato que todos nós condenamos, evidentemente, trata-se de um crime odioso que, à semelhança de muitos outros, precisa ser esclarecido, mas este em particular, porque é o último que aconteceu, e sobretudo também porque envolve uma penumbra muito grande. Trata-se de um gestor daquilo que é a terceira cidade do país, portanto reveste de uma maior gravidade, e eu tenho fé e quero que a polícia está a fazer a perícia, está a fazer o seu trabalho, está a interrogar as pessoas, e neste trabalho que a polícia está a realizar acabará vindo à tona aquilo que aconteceu, porque todos nós esperamos, é a verdade dos factos, porque há de perceber que um crime destes é muito difícil. Mas acha que esta verdade será trazida à tona em tempo útil, tendo em conta que nós já temos um histórico de assassinatos no país que até então não foram resolvidos, não foram solucionados, e tem esperança? E voltou a insistir nessa questão. Não, repara que é assim, se nós de fato usarmos os dados históricos, não teríamos alguma esperança, porque o histórico nos mostra precisamente o contrário. Mas temos que sempre dar fé e acreditar que desta vez sim, não é? Portanto, eu quero também, há grandes diferenças. A maior parte dos crimes que temos vindo a relatar acontece na capital do país, que tem outro tipo de características. Estamos a falar de um crime que aconteceu na província, e só isto é um grande diferencial deste crime com os outros crimes. Nos outros crimes não chegou praticamente, muitos deles, a haver nenhuma detenção conhecida de vulto. Desta vez está a haver essas detenções. Portanto, eu quero acreditar que desta vez sim a polícia vai fazer o seu trabalho, vai nos trazer resultados, porque repare, a ideia de que há aí um criminoso à solta que mata e diz é uma ideia tenebrosa, não é? Que assusta qualquer um. Enquanto não for esclarecido, ninguém pode dormir em paz. Aliás, a polícia, logo no primeiro dia, dizia que está muito preocupado porque alegadamente foram usadas armas de fogo, e enquanto existe alguém que tem uma arma de fogo que já fez um assassinato, pode fazer o outro, então estão preocupados em resolver e conseguir localizar este indivíduo, não só para trazer a verdade dos factos ao de cima, esclarecer este crime, mas também para impedir que outros crimes possam acontecer. Portanto, eu quero fazer fé de que, olhando a diferença das características dos outros factos com este caso em concreto, poderá efetivamente a polícia nos trazer respostas em breve trecho. Exato. Professor Kumbante, dado a esta falta de soluções de crimes passados, acha que há qualquer coisa que está a falhar no processo de investigação no nosso país? Bom, eu não conheço polícia nenhuma no mundo que consegue esclarecer todos os crimes que ocorrem no território da sua jurisdição. Isto não quer dizer que os crimes são perfeitos. Há um adágio que diz que o crime, não há crime perfeito. No caso da nossa polícia, o que eu acho que tem estado a faltar é profissionalismo na investigação de crimes
e exiguidade de meios. Porque para investigar crimes, sobretudo os crimes de homicídio, há um conjunto de meios que tem que estar disponíveis e tem que haver pessoas que sabem utilizar esses meios. Que eu saiba, o nosso país não tem laboratórios de criminalística à altura de investigar crimes como deve ser. Esta é uma realidade que todos nós conhecemos. Nós precisamos de investir ainda nesta área de investigação de crimes, sobretudo os crimes violentos. O caso que aconteceu, por exemplo, das dívidas ocultas, também porque se percebeu, e isto foi por esforço internacional, até que nós não tínhamos todos os meios adequados para podermos investigar cabalmente esses crimes, foi preciso alguém se disponibilizar a oferecer um financiamento para nós chamarmos para aqui uma organização internacional que veio fazer a investigação que fez, e também não conseguiu ter todas as respostas, não porque os crimes são perfeitos, mas porque também há limitações em toda a pesquisa que a gente possa fazer, de qualquer que seja a índole. Então, eu penso que o fato de os outros crimes não terem sido esclarecidos não deve fazer com que as pessoas pensem que este crime também não possa ser esclarecido. E há elementos que ajudam a ter fé de que este crime será provavelmente um dos primeiros a ser esclarecidos de todos aqueles crimes de assassinatos que nós ouvimos reportar neste país. Pelo fato, como dizia o meu par do painel, ali no outro canto, de que este crime ocorreu numa província. E a individualidade que foi vítima deste crime é uma pessoa que tinha uma legitimidade de alguma forma distinta das outras individualidades que também foram vítimas de crime. Não quero dizer com isso que a vida deste era especial do que a vida dos outros, nada disso. Mas eu penso que este crime toca mais a todos nós moçambicanos, pela forma como ele ocorreu. Os antecedentes deste crime são muito diferentes dos antecedentes de outros crimes. Este crime tem todo o enredo para se acreditar que é um crime de natureza política. Este crime foi cometido contra alguém que estava a fazer bom trabalho. Então nós precisamos, como Estado e como sociedade, de matar a ideia de que fazer bom trabalho no nosso país é razão para se morrer. E a única maneira que nós temos de matar esta ideia, que começa a nascer agora, que quando alguém faz bom trabalho, coloca-se como alvo a abater, para matarmos esta ideia logo a partir da sua nascença, é preciso que as autoridades encarem a investigação deste crime como um assunto extremamente sério e que os exíguos meios de que disponha possam ser colocados à prova na investigação deste crime para que ele seja bem esclarecido. E nesse processo poderemos aprender como podemos reativar os outros processos que foram, em alguns casos, arquivados, porque a polícia não estava a ver como prosseguir com as investigações. Portanto, eu penso que não é caso para nós pensarmos que este crime não vai ter esclarecimento do mesmo jeito ou da mesma forma que os outros crimes da mesma natureza não tiveram esclarecimento. Os casos não foram completamente fechados, mesmo esses que ainda não têm esclarecimento. A polícia tem estado a aparecer publicamente a dizer que está a trabalhar. Temos que acreditar que as nossas instituições estão a trabalhar dentro dos meios que as nossas contribuições como moçambicanos possibilitam ou permitem que a polícia trabalhe. Se nós quisermos uma polícia mais profissionalizada, uma polícia mais célere nas investigações, nós devemos compreender que é preciso investir na polícia. Exato. E aqui eu sou chamado a trazer o exemplo de que quando o Estado moçambicano tentou investir no equipamento da polícia, nós, a sociedade, aparecemos a reclamar que não era preciso equipar a polícia como prioridade, porque há pessoas que estão a morrer à fome, há crianças que estão a sentar no chão, estão a estudar sem carteiras, etc, etc. Mas que eu saiba,
por ciência mesmo, é que uma democracia, para ser madura, é preciso que as instituições do Estado, sobretudo aquelas de defesa da segurança pública, da ordem pública, aquelas que investigam crimes, que asseguram que haja justiça, sejam muito bem equipadas. É aí onde nós temos que investir mais, no fortalecimento das instituições do Estado que zelam pela justiça, para que o nosso Estado possa ser um Estado verdadeiramente de direito democrático. Se não fizermos esse tipo de investimentos, vai ser difícil. Mas quando o Estado tenta investir no equipamento, quando o governo tenta investir no equipamento da polícia, das forças de defesa e segurança, somos nós, a sociedade, que aparecemos a criticar e a dizer que isso não é correto. Exato. Este exemplo está a mostrar que, de facto, e todos os outros exemplos de crimes não esclarecidos estão a mostrar que nós precisamos de investir mais nas nossas forças de defesa e segurança. Aliás, professor, há pouco tempo, há 2 dias, portanto, entrou uma embarcação em Sofala, que entrou ilegalmente no país, não houve fiscalização nenhuma, e ficou a operar 1 ano e não houve fiscalização nenhuma, e, portanto, e agora estão mesmo a reclamar os trabalhadores com relação ao pagamento de uma embarcação que está ilegalmente no nosso país. Portanto, essa é uma questão muito séria da fiscalização da nossa costa marítima, que certamente nós iremos falar aqui no programa. Então, para encerrarmos este tema e passarmos para o outro, gostava de ouvir a sua opinião, deputado Magomice, sobre isto que acabou agora de dizer o professor, que é preciso que se invista então em laboratórios criminais, que se dotem os polícias de meios para poderem trabalhar e, quiçá, e quem sabe, esclarecer os crimes. Bom, quando se trata de investimento, é sempre bem-vindo para todos os setores. Precisamos de investimento na área de educação, precisamos de investimento na área de saúde. Ainda há muitos aparelhos e instrumentos para detenção de várias doenças que levam à morte de muitas pessoas. Em relação aos crimes no nosso país, eu quero acreditar que muitos dos crimes não esclarecidos não é por falta ou por escassez de conhecimento ou de inteligência policial, não é verdade. Muitos dos casos não esclarecidos é por razões ligadas a questões políticas. Diziam os colegas antes que acham ou prevê-se que esse caso seja esclarecido porque trata-se de uma pessoa de grande importância para a sociedade. Mas temos ali o caso de um professor e grande entendedor da matéria quanto à Constituição, professor Sistaki. Temos o caso do banqueiro, que também era muito importante, e a segredo de justiça. Portanto, eu acho que olhar por esse lado, não concordaria muito, mas espero eu que a polícia ou todos os intervenientes no setor, para que este caso se esclareça, possam, como eu disse antes, deixar as motivações políticas e tratar-se do assunto tecnicamente, judicialmente e criminalmente. Ali chegaremos à conclusão, porque há casos que, a partida, são perceptíveis a sua motivação. Eu não sei também, quando se fala de detenções, tirando os dois, o vereador e o empresário, quem são os outros, mas temos o caso, por exemplo, como eu dizia, do assassinato de Jeremias Pondeca. Nenhum foi detido até aqui. Temos o caso, como dizia o professor Gil de Sistaki, nenhum até agora foi detido. Portanto, não quero acreditar que seja por falta de equipamento ou de meios policiais, porque eu acho que o país já desenvolveu inteligência suficiente. Aliás, o país tem uma academia policial, não é? E isso por si só é um sinal de que já há uma certa massa pensante dentro das unidades policiais que pode ir muito bem dentro dos recursos que existem, assim como nas dificuldades que os médicos têm, salvam pessoas, nas dificuldades que os professores têm, lecionam as aulas, o país está avançando. Portanto, a questão para mim pode ser mais a motivação do facto do que
a exiguidade de meios. De todas as maneiras, continuo ainda a beneficiar da dúvida e acreditar que a polícia vai trabalhar e encontrar tanto o mandante como os executores do crime. Com Gil Sistac, a polícia diz que está a trabalhar, com os outros crimes também, a polícia diz que está a trabalhar. Então, vamos esperar então que a polícia trabalhe e que resolva esta situação. Exatamente. A última questão, deputado Rongoana, o professor Julião levantou aqui a questão de que quando o Estado quer efetivamente comprar equipamento para dotar a nossa polícia de meios para resolver os crimes, os moçambicanos são os primeiros a reclamarem. Concorda com esta questão? Bom, se efetivamente existem os moçambicanos que reclamam em bloco e outros que querem agir contra os moçambicanos, é mau, porque afinal de contas, qualquer um que governa em nome dos moçambicanos. Portanto, nem sequer consigo perceber como é que alguém pode tomar uma decisão contra os moçambicanos. Se isso existe, de fato, é grave. Agora, há aqui uma discussão que pode ser feita em termos de prioridades orçamentais. Na minha ótica, nós não devemos nos preparar para combater crimes. Não é esta a lógica. Devíamos organizar a sociedade, preparar os nossos filhos para que haja menos crimes. Porque aqui são duas opções. Uma é dizer que, bom, já perdi esperança desta sociedade, então se eu perdi esperança da sociedade, tenho mesmo que me armar, tenho que me defender, porque este é um povo com muitos crimes. Que não é esta a minha opção. A minha opção é de uma fé profunda de que se as pessoas forem educadas da forma correta, se as necessidades básicas forem providas, se existir efetivamente o bem-estar, também diminui automaticamente o índice do crime. Onde, se temos um bolo que temos que dividir na educação, dividir na saúde, dividir na habitação, dividir na agricultura e dividir na defesa, é claro que eu vou priorizar a educação, vou priorizar a saúde, vou priorizar a habitação, vou priorizar a agricultura, porque é a velha história, quando estamos falando da agricultura. Vamos investir mais na despensa ou na farmácia? É claro que vamos investir na despensa, porque a farmácia é remédio quando falha a despensa. Vamos investir mais, digamos, em combater o crime ou na educação das novas sociedades. Vamos investir na educação, digamos, dos jovens. Portanto, porque havendo boa educação, havendo a satisfação das necessidades, acho que isso nem precisa muito conhecimento. E porque os outros crimes não foram esclarecidos, acha que isto também serve de motivo para estes assassinos, estes bandidos fazerem das suas a seu belo prazer e assassinarem as pessoas em pleno dia da paz, à luz do dia? Acha que pelo facto de outros crimes não terem sido solucionados, isso também não desmotiva estes assassinos a cometerem? Parece não haver dúvida que a razão por que existem punições é também para dissuadir os crimes. Então, quando falha a punição, quando falha a condenação, significa que estaremos a falhar na dissuasão, não é? E é por isso que, efetivamente, o esclarecimento, a punição dos crimes que são cometidos é um fator dissuador. Se os que cometem crimes normalmente não são encontrados, não são levados à barra do tribunal, não são julgados, é evidente que não estamos a fazer um bom trabalho para a nossa sociedade. Portanto, parece não haver dúvida de que há uma ligação muito importante, muito grande entre a capacidade de dissuadir o crime, que é encontrar os que os praticam, os pune, e isto dissuade, faz com que os outros potenciais criminosos não os cometam. Ao contrário, se perceberem que estamos na República das Bananas, em que se faz e desfaz e não acontece nada, isso é evidente que vamos promover mais o crime. Esperemos então que a polícia
resolva este crime, ou consiga então solucionar este crime e tantos outros que ainda estão a ser investigados. Muito bem, vamos passar então para o nosso segundo tema da noite. Desta feita vamos falar da retoma do julgamento do caso do Fundo de Desenvolvimento Agrário. Foram desviados mais de 170 milhões de meticais daquela instituição e a antiga PCA é tida então como a cabeça deste desvio e depois de um período de interregno este julgamento retomou. Nós vamos ver então uma peça, uma reportagem e já voltamos para a análise dos nossos convidados. Dizia que nós vamos ver uma reportagem com relação a esta retoma de julgamento do caso de desvio de fundos no FDA e tenho indicação de que a reportagem já está pronta. Depois de uma pausa de 2 semanas, o julgamento do caso FDA retomou esta terça-feira com novas regras. Todos tinham de ser revistados antes de entrar na sala da 7ª secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Por volta das 10 horas, entrava-se à sala de sessões para cariações entre alguns dos acusados e declarantes. A peça-chave, Cetina Titossi, então presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Agrário, foi confrontada por 4 vezes. Esteve frente a frente com os declarantes Binaya, Dércio e Gerson Manganyi, todos irmãos de Emílio da Costa, sua cunhada, que até a altura do desfalque de 170 milhões de meticais era sua empregada. Titossi foi também confrontada com Abdul Rassur, arguido no caso e casado com sua sobrinha. Os irmãos Manganyi dizem ter aberto contas bancárias por indicações de Cetina e afirmam ter deixado os respectivos cartões em sua posse. Entretanto, Titossi nega tal informação e diz que nem conhecia muito bem os irmãos da sua cunhada, Emílio da Costa. A senhora Cetina contactou-me. Fui à sua casa e ela disse que eu tinha de abrir uma conta bancária no BCI. Depois de ter aberto a conta, entreguei o cartão, o número da conta e o PIN. Revelou Binaya Manganyi. No entanto, Cetina Titossi jura que nem chegou a conhecer a cor dos cartões de banco dos irmãos Manganyi. Eu nunca recebi documentos em casa. Mal conheço os irmãos de Emílio da Costa. Meritíssimo. Eu não sei porque é que as pessoas faltam com a verdade quando estão aqui em tribunal, porque querem se safar de uma situação. Não é correto. Nunca usei nenhum cartão dos 3 irmãos. Nas ATMs tem câmaras. Pode-se fazer diligências para ver imagens. A este argumento, o juiz respondeu dizendo que as câmeras das ATM não conservam imagens por muito tempo. De seguida, no seu estilo tão à vontade, Cetina Titossi tomou a palavra para pessoalmente fazer as perguntas a Binaya Manganyi. Binaya, com que dinheiro construiu a casa onde está a viver agora? A casa onde estou a viver agora em Mozal, construí, graças a Deus, com o meu esforço. Binaya e Cetina foram interrompidos pelo fato do tribunal entender que não eram as matérias levantadas as mais relevantes no momento. Foram também acariados os irmãos Manganyi e Celeste Ismael, esta última arguida no caso e então funcionária do FDA, que diz ter visitado os passos de implementação de supostos projetos dos 3 irmãos. Entretanto, estes dizem não ter terrenos para projetos de criação de gado. José Mazibuco e Vicente Matini, arguidos, Lazão Mulhana e Celeste Ismael, também arguidos, foram outros acariados. Entre acusações e desmentidos, a sessão terminou por volta das 15 horas. Volta-se ao tribunal esta quarta-feira, com a cariação entre Emílio da Costa e Cetina Titossi, e ainda com os seus irmãos Dércio, Gerson e Binaya Manganyi. Ora bem, como nós podemos ver nesta reportagem, alguns declarantes dizem que abriram uma conta porque a antiga PCA pediu ou obrigou a que abrissem e que ela mesma teria ficado com os cartões bancários destas pessoas que teriam pedido então empréstimo ao Fundo de Desenvolvimento Agrário. Mas, professor Cumbana, a antiga PCA, a Cetina Titossi, jura de pé junto que não ficou com os cartões. Como é que analisa esta questão? Hei de voltar para este juramento para dizer o que eu penso, mas permita que eu volte um bocadinho só para fazer uma pequena observação à última intervenção do meu par do painel, o deputado Runguana, que também é professor como eu.
Dizer que nós podemos evitar crimes por educar as pessoas para não cometer crimes é um facto, é uma verdade. Diz o adágio que eduque as crianças para não ter que meter pessoas na cadeia de forma muito simples. Mas nós somos sociedades abertas neste mundo. Pode acontecer que as pessoas que assassinaram o Mahmoud Amurane até nem sejam moçambicanos. Pode ser que sejam indivíduos que queriam fazer negócios em Nampula de forma como o Amurane deve ter achado que não é apropriado. Então, não é verdade que os crimes que se cometem numa determinada sociedade são cometidos por indivíduos dessa sociedade por causa da falta de educação. Senão não teríamos problemas de xenofobia na África do Sul. A Angela Merkel teve problemas na Alemanha porque queria receber refugiados árabes e os alemães estavam a dizer que não, esses são terroristas. Então, esta coisa, nós podemos ter uma sociedade muito bem educada aqui, mas ainda continuarmos a ter crimes. Senhores meus compatriotas e pares do painel e compatriotas moçambicanos no geral, para nós termos uma democracia plena, uma democracia onde as pessoas de facto respeitam a lei, onde o Estado de Direito é Estado de Direito, onde a República é República, o Estado tem que investir na polícia, que é o garante da ordem pública, é o garante da segurança. É a instituição que investiga os crimes. Os tribunais têm que estar bem apetrechados para poder esclarecer estes crimes como o que nós vamos tratar agora. Portanto, nós não devemos descurar investimentos na polícia. Quando os governos dos países do mundo dedicam verbas muito altíssimas para o equipamento da polícia e das forças de defesa e segurança no geral, é porque esse é o veículo, é o meio através do qual a democracia pode ser garantida. Mas no nosso país nós temos este problema, que quando se quer investir na segurança, quando se quer investir na polícia, quando se quer investir nos assuntos que têm a ver com a defesa da justiça, a sociedade aparece, através dos partidos políticos da oposição, a negar que esse tipo de investimentos sejam feitos. Estamos a atrasar o crescimento da nossa democracia com esse tipo de atitudes. É aqui onde eu queria terminar esta intervenção. Não há democracia sem instituições fortes em nenhum Estado do mundo. Portanto, e instituições fortes só se criam com investimentos lá. E uma dessas instituições fortes tem que ser a polícia, a outra tem que ser o exército. Mas quando se dedicam verbas elevadíssimas para isso, outros países fazem isso, aqui em Moçambique nós reclamamos todos. Enfim, agora, este julgamento da Cetina é um assunto que me incomoda muito, porque mostra como nós, moçambicanos, a exemplo do que acabo de dizer agora, não gostamos de viver debaixo da lei. Este julgamento era desnecessário se esta nossa compatriota tivesse gerido o Fundo de Desenvolvimento Agrário como mandam as regras. E parece que o presidente já apareceu publicamente a dizer: vocês não têm que ter medo de gerir a coisa pública porque vocês têm lei que vos defende. Eu não compreendo como é que foi necessário esta senhora cometer este crime, porque há toda uma indicação de que ela cometeu esses crimes que ela recusa ter cometido. Eu não estou do lado de nenhum moçambicano que use a esperteza ou o fato de ter acesso fácil a recursos de todos nós para cometer este tipo de infrações, um conjunto de infrações enormes, porque pode negar o que pode negar, mas se as testemunhas dizem o que estão a dizer, é porque também são pessoas idôneas. Eu não quero acreditar que todo este conjunto de indivíduos que estão arrolados neste processo estejam a dizer mentiras contra a senhora Cetina Titosse. Não quero acreditar nisso. Portanto, eu estou a pensar assim, quando ela refuta estas acusações de que está sendo alvo neste julgamento, eu estou a pensar que, bom, é assim sempre, né? O ladrão, até quando é apanhado com a mão na massa, diz em julgamento: dizem que me encontraram a roubar, mas eu não estava a roubar. Então, eu penso que é trabalho do tribunal provar, é trabalho da acusação também provar que esta senhora cometeu o crime
ou não cometeu os crimes que ela recusa ter cometido, quando há um conjunto de provas, algumas das quais, para nós que acompanhamos a coisa de que parecem irrefutáveis, mas ela consegue refutar. Portanto, eu penso que é um exercício de retórica jurídica que é necessária para se pensar, para que o julgamento possa ser considerado efetivamente justo, porque acho que ela está a ser submetida a um julgamento que, a todos os olhos dos moçambicanos, parece um julgamento que é justo. Então, que se chegue a uma sentença que também seja justa. Eu não tenho outra forma de comentar estas refutações que ela está a fazer agora. É provável que haja alguma coisa que não é verdade no que as testemunhas dizem, no que as acariações estão a produzir como matéria para ser objeto de análise pelos juízes do processo. É provável que haja coisas que não são corretas, é provável que haja coisas que também são corretas. Mas tudo isso é necessário nós, mais uma vez, deixarmos que a justiça, sem nós fazermos julgamentos paralelos, deixarmos que a justiça trate este assunto como as provas mostram que deve ser tratado. Exato. Vou para si desta vez, deputado Rongoana. Na sua defesa, a antiga PCA disse que não tinha ficado com os cartões bancários dos declarantes ou das pessoas que contraíram empréstimos no Fundo de Desenvolvimento Agrário, e disse mesmo que nas ATMs, em quase todo o lado, têm câmaras e que o Tribunal poderia, portanto, solicitar. É possível, de tantos ATMs, de tantas caixas eletrónicas que existem, que possivelmente tenham sido retirados dinheiros, é possível que o Tribunal tenha que ir em todos esses ATMs para saber que, de facto, os cartões não estavam na poça da Cetina Titosa? Como é que acha, como é que analisa? Estamos perante pormenores dos julgamentos, não é? E acredito que o Tribunal é muito competente, porque estamos praticamente na recolha de informação, estamos numa fase em que está-se a avaliar o valor de certas informações, e acredito que, mais do que ninguém, o Tribunal é muito competente para avaliar o valor destas informações, destas acariações e destes dados, e tudo o que nós possamos dizer agora será, de fato, pontos de vista desnecessário, e até respeitando na situação de deputados a separação de poder. Seria de mau tom começarmos nós também a fazer palpites. Acho que a atitude correta é acompanharmos, de fato, aquilo que está a acontecer, porque do ponto de vista macro, e também nos permite sabermos, termos uma noção como é que esses esquemas de corrupção funcionam, porque até há dados muito interessantes que a gente começa a perceber que a nossa sociedade, como está organizada em famílias, também quando esses aspectos menos bons da corrupção também vêm de cima a nossa estrutura familiar, como ela funciona, mas para o bem da justiça é muito importante que possamos deixar de fato que o processo corra e confiarmos que os juízes, os procuradores e advogados que estão envolvidos estão a falar em nosso nome e em nosso nome vão efetivamente... Mas qual é a análise que faz desde o início deste julgamento até a esta parte? Bom, como estamos a ver, estamos a falar de pormenores deste caso, do disse, não disse, são dados que acredito que só os juízes, só os advogados e procuradores estão habilitados para avaliar o que é que está em causa. Agora, não deixa efetivamente de criar uma indignação coletiva, porque este julgamento também releva a outros julgamentos que têm a ver com o falhanço de toda uma sociedade, de todo um sistema, porque repare, se, por exemplo, por hipótese, eu não conheço o caso,
alguém que não tem uma atividade conhecida, porque quando você abre uma conta, preenche um conjunto de dados, não é? De onde você trabalha, ou se, por exemplo, alguém que efetivamente não tem ganhos conhecidos, não tem emprego, aparece a movimentar milhões, também a questão do histórico, não é? Se você viveu uns 10 anos com uma conta que só tinha 5 mil, 3 mil, e de repente começa a movimentar milhões, e muitas das vezes também esses milhões são 3, 4 meses e depois acabam. Quer dizer, acredito que também, se calhar, o nosso sistema, os sistemas de controle bancário, acha que deveriam ser também mais... estão a ser postos à prova. Afinal, os nossos bancos controlam, tem ou não tem, faz avaliação, acompanhamento, porque o que nós sabemos é que qualquer depositante tem um gestor de conta. Né? Os bancos devem questionar a proveniência... Se calhar tem sentido, se calhar tem sentido que procurarem o conhecimento mínimo. Eu penso que este detalhe, a ter um valor, será um despertar para a supervisão bancária, porque há de perceber que esta questão da supervisão bancária que está a se apresentar de uma forma micro neste caso, também se falou quando se tratou das dívidas ocultas. Afinal, onde é que os nossos bancos estavam quando isto aconteceu? Quando há essas falências de alguns bancos? Parece-me-nos também que, do ponto de vista econômico, é por isso que nós sempre defendemos que, se calhar, há uma necessidade urgente de se criar a Autoridade Nacional das Finanças Públicas, porque repara que nós temos já a Autoridade das Comunicações, temos agora a Autoridade da Aviação Civil, temos a Autoridade disto, mas um ponto fulcral de uma nação civilizada, que são as finanças públicas, nós não temos nenhuma autoridade que não seja o governo, que possa, por exemplo, emergir da Assembleia da República para que também acompanhar as atividades econômicas e financeiras que acontecem no nosso país. Já de perceber que todos os países têm esta Autoridade Nacional das Finanças Públicas e não só, mas nós não temos. Estamos a ser confrontados com práticas bancárias, com procedimentos bancários que, sem querer fazer um juízo de valor, levantam uma interrogação. Se for verdade que existem pessoas que tinham cartões, esses cartões eram geridas por outra pessoa, bastante evidente ter o PIN, isso não é um problema do banco, mas não me parece não ser um problema do banco quando pessoas que aparentemente não movimentam muito dinheiro nas suas vidas, no seu dia a dia, não tenham um histórico de grandes depositantes, no momento aparece, não sei se é normal, se alguém, por exemplo, que trabalha, tem uma conta salário que recebe 5 mil, 4 mil meticais durante 5, 10, 15 anos e de repente faz um depósito de 1 milhão de meticais e depois começa o levantamento. Parece-me que estes detalhes, a ter alguma função, a precisar de uma análise aqui, é no sentido de nos despertar para a necessidade de os bancos e a supervisão bancária funcionar, mas também a nível macro da Assembleia da República, sobretudo a necessidade da criação, se calhar, da Autoridade Nacional de Finanças Públicas. Deputado Ana Gomes, o que tem a dizer com relação a este julgamento, a esta retoma de julgamento e estas contradições a que nós assistimos hoje? Fiquei com cartão, não fiquei? O que tem a dizer? Muito obrigado mais uma vez, mas para mim também faça um pequeno recuo em relação ao primeiro tema e queria discordar peremptoriamente com o colega Julião quando fala de alguma parte da população moçambicana e em particular os partidos da oposição
que não discordam com a questão de equipamentos para a polícia. Eu acho que não é assim como as coisas são. Bom, já ultrapassamos esta questão, penso que vai voltar. Por uma questão de transparência, por uma questão de defesa de honra, é preciso permitir que eu fale, porque permitiu também a ele. Eu acho que a democracia começa assim. Então, assim sendo, professor Julião, é assim. Democracia não é necessariamente equipamento militar. Democracia significa respeito pela lei. Eu vou dar um exemplo de países aqui vizinhos até, que têm setores de defesa e segurança relativamente fracos aparentemente. Temos aqui o Malawi, que é um país vizinho, tem defesa e segurança relativamente, ou teoricamente podemos considerar fraco, mas as leis funcionam, a democracia está lá. Temos aqui Zâmbia, um país vizinho que aparentemente também a democracia funciona. Já houveram até casos de ex-chefe de Estado julgado. Portanto, o que nós temos vindo a negar, uma coisa é equipar a polícia, a outra coisa é arrumar-se para atacar a oposição. São duas coisas completamente diferentes. Portanto, como dizia muito bem o colega, o país tem outras prioridades: formação, educação, saúde, agricultura. Agora, indo para a questão que coloca em relação ao julgamento do caso FDA, bom, eu teria muitas dúvidas para ir ao pormenor em relação às questões que o juiz está a levantar no julgamento. Mas o que eu tenho a dizer como político, eu diria, quais são as ilações políticas que devem ser tiradas deste caso? A partir dali, eu podia ter até uma análise, porque se for a ver, nós temos vindo a detestar, a negar, a denunciar a forma promíscua como as vacaturas ou as vagas são preenchidas na função pública. É por confiança política, é por paternismo, nepotismo que ali reina. Se for a perceber como é que essa senhora chegou a ocupar o cargo de PCA daquele foro, há de perceber que alguma coisa não correu bem. Por outro lado, é preciso perceber que estes desvios revelam de forma escancarada que no país não há respeito pelos bens públicos, tendo em conta a promiscuidade que antes eu disse, política. Ela, quando entra ali, não entra como uma pessoa tecnicamente habilitada para fazer isso, mas entra como uma pessoa politicamente confiada para fazer. Se for ouvir, não vamos falar de cartões, se for ouvir do número de casas que comprou, prêmios e presentes de viaturas que ela fez, quem são as pessoas que eram premiadas? A quem se dirigiam as viaturas? As casas são de quem? Portanto, mais uma vez, isso volta à reflexão, aquilo que temos vindo a dizer, que no país os cargos de direção são ocupados tendo em conta o partidarismo, o nepotismo, e essa é uma prova. Aliás, ela está sendo julgada agora, depois de perder o cargo de PCA, foi confiada uma outra tarefa. Só para ver como é que isso é. Quer dizer, este é um país, eu não sei se, na verdade, como eu dizia, a democracia não funciona. Porque aqui não se trata de questão de comprar blindades ou de comprar AK-47, mas trata-se de cumprir as leis, as normas que já existem, mas não são cumpridas porque a pessoa, a forma como alcançou o poder, a forma como chegou naquela função, não teve em conta as suas competências, as suas habilidades, mas sim a sua... como é que eu diria, a sua facilidade de comunicabilidade com o topo político ou com as alas que mais influenciam politicamente. Portanto, tudo isso revela aqui uma promiscuidade política tal que há aqui a haver uma responsabilização política que tem de recair em primeira instância para o sistema político que governa o país e que leva para que essas coisas aconteçam. Hoje estamos a falar de FDA. Ontem estava a ouvir o caso da migração. Em um mês, 17 milhões de meticais foram roubados dos cofres da migração. Quer dizer, onde que estamos? Isto é aquilo que sai para cá. Mas a minha questão é, por que uma cetina não ia roubar se alguém, em nome do Estado, roubou 2 bilhões de dólares? Onde é que estamos? Que país é esse? Portanto, eu acho que dentro daquilo que é os governadores, os gestores desse país, a norma é desviar e a exceção é ser coerente. Exato. Professor Julião, desvios desta natureza não passariam despercebidos pela instituição que tutela este fundo?
que tem a dizer com relação à fiscalização? Onde é que estava esta instituição que deixou que os 170 milhões desaparecessem dos cofres do fundo? Eu vou recorrer de novo à observação que eu fiz no início, à intervenção do meu colega Silvério Runguana no canto da mesa, e agora também a esta intervenção do meu par de painel, Alfredo Magmice. Eu vou reiterar isto. Não há democracia sem instituições fortes. A corrupção no nosso país atingiu... Fortes, muito bem. Agora está a falar, estamos entendendo. Posso continuar a falar? Sim. Não há democracia sem instituições fortes. E uma das instituições que tem que estar forte, um dos sistemas que tem que estar bem forte para que a democracia possa ser genuína, é o sistema de administração da justiça, onde a polícia está incorporada. Portanto, negar que a polícia tem que ser bem equipada para investigar estes casos de corrupção, casos de desvio de fundos, porque nós podemos facilmente atribuir as culpas a uma organização política, eu penso que essa é uma má maneira de atuarmos politicamente para construirmos o Estado de Direito que nós desejamos neste país. E não vamos conseguir construir esse Estado de Direito se nós não permitirmos que os nossos governos invistam no fortalecimento das instituições através de uma formação adequada, a partir das escolas, a partir dos centros de capacitação profissional, a partir do equipamento, a partir da utilização da ciência e da tecnologia no combate aos desvios, ao cumprimento das leis. Não seremos capazes de construir democracia desta maneira. Mas a nossa oposição política em Moçambique, a sua característica principal é negar que se façam investimentos exatamente nessas áreas. Por quê? Porque sabem que se vão cometer estes erros que estamos a discutir agora aqui, para poderem se aproveitar desses erros como seu cavalo de batalha, para apelar ao voto da oposição, para elas poderem substituir o partido que está no poder, como se elas fossem, essas forças da oposição, como se fossem ser capazes de gerir o Estado sem fortalecer as instituições do Estado. Não há de ser possível construirmos democracia com esta forma de fazer política. Portanto, estes desvios não foram descobertos porque as nossas instituições de administração da justiça são fracas para investigar estes crimes. E não são crimes que são autorizados pelo partido no poder, como os meus pares do painel estão a tentar fazer entender. São aproveitamentos que oportunistas que estão no aparelho do Estado têm estado a fazer por verificar que o Estado está frágil, porque nós não estamos a investir no fortalecimento das instituições do Estado, a pretexto de que, se fizer isso, é para combater a oposição. Ora, isto é uma crença. Nem sequer constitui verdade que investir nas forças de defesa e segurança faz-se isso para se combater a oposição. É uma crença que os partidos da oposição utilizam como se fosse facto para poderem apelar ao voto a seu favor do nosso eleitorado em Moçambique. Mas esta forma, mais uma vez, de fazer política no nosso país só está a emperrar o desenvolvimento da nossa democracia. Eu penso que nós temos que encontrar uma forma mais correta de fazermos política para que a nossa democracia possa crescer e não fazermos arruaças. Eles têm que sair porque são corruptos. Eles têm que sair porque são corruptos. E olha outra coisa que tem estado a acontecer. Quando se tenta fazer alguma coisa para corrigir os erros, esse investimento que se tenta fazer para corrigir os erros que se cometem é sabotado. E, portanto, o nosso grande problema aqui neste país é que nós estamos a comungar o desidrato progresso do nosso país. Este desidrato está a ser comprometido. Dificilmente nós vamos alcançar isso se nós não fizermos aquilo que, por exemplo, agora se começou a fazer. O líder da RENAMO e o Presidente da República, representando o governo de Moçambique e todo o povo moçambicano, estão a conseguir chegar a entendimentos que vão trazer este país finalmente à paz efetiva. Com paz efetiva, nós teremos que, depois que estar concentrados, como eu estava a dizer, no fortalecimento das instituições, porque são elas que vão defender e garantir que a lei se cumpra por todos. Exato. Voltando então à questão, professor Julião, penso que já deixou clara aqui a sua posição, mas voltando à questão que lhe fiz com relação a este
este desvio do fundo. Nós sabemos que este Fundo de Desenvolvimento Agrário é tutelado por uma instituição, mas quer-me parecer que não houve este trato de se poder, portanto, fiscalizar os projetos deste fundo. Que eu saiba, há qualquer coisa aqui que está a falhar. Que eu saiba, o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar é que tutela este fundo. Exatamente. É aquilo que eu estava a dizer. Se o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar não conseguiu descobrir que havia desvios, porque acho que a denúncia foi feita pela imprensa, mas parece que a imprensa teve informações de pessoas que trabalham lá dentro. Há de ser mesmo por causa da fragilidade do sistema de controle lá dentro da instituição, porque nós não temos as pessoas apropriadas nos lugares apropriados, porque nós não investimos na formação das pessoas para que estejam nos lugares apropriados, nos momentos apropriados. Portanto, a única coisa que eu vejo como sendo a razão fundamental, repito, razão fundamental para que o Ministério de Tutela ou a instituição de tutela, que no caso é o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, não descobrisse isto até agora que o assunto foi desembocado no tribunal, portanto, o Gabinete de Combate à Corrupção tomou conhecimento e começou a investigar isto, também é uma instituição do Estado que precisa de ser fortalecida, há de ser porque há no Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar algumas fragilidades que precisam, com lições que estamos a tirar deste julgamento, precisam de ser colmatadas. Exato. Falou aqui de pessoas inapropriadas que estão, portanto, em lugares inapropriados no Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Quem seriam essas pessoas? Eu não estou a falar de pessoas, estou a falar, no caso, não vou mencionar o nome de pessoas, porque eu nem sei quem está lá, mas a pergunta que se pode colocar é aquela que me colocou, como é que o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar não conseguiu detectar antes que fossem 170 e tal milhões de meticais que foram desviados? Significa que internamente há fragilidades, sem dúvidas que há fragilidades. E o julgamento, como está ainda em curso, provavelmente vai nos dizer o que é que aconteceu na instituição de tutela para não se descobrir a tempo útil, para que não fossem 160 milhões a ser desviados, o que é que aconteceu para não se descobrir quando ainda eram 2 milhões, quando ainda eram 100 mil meticais, quando eram 200, o que é que se passou? O que é que falhou com a auditoria interna? Porque aqui, este julgamento vai ter que fazer rolar muitas cabeças aqui. Porque é assim mesmo que nós temos que começar a combater a corrupção com seriedade. Como é que esta senhora foi capaz de desviar com seu staff 174 milhões de meticais durante este tempo todo, sem que a instituição de tutela aparecesse publicamente a dizer, a fazer o alerta às instituições de direito que estava a acontecer isso? Porque se foram pessoas singulares, ou se foi a imprensa que levantou este problema para o Gabinete Central de Combate à Corrupção começar a investigar isso, significa que há fragilidade lá interna. Essas fragilidades também têm que ser investigadas no âmbito deste processo. Portanto, eu penso que este julgamento vai dar lugar à abertura de processos independentes, de processos à parte, porque também é preciso apurar responsabilidades de gestão de tal tutela lá no Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Eu gostaria que isso acontecesse, porque eu não quero acreditar que esta senhora possa ter feito estas coisas sozinha, sem envolvimento de mais ninguém, sem que ninguém tomasse conhecimento, mas não tomasse a ação que devia tomar lá dentro da instituição de tutela. Há de haver alguém que tem a ver com este processo também lá dentro. Será por isso que a antiga PCA mostra um certo à vontade no tribunal? Eu penso que o fato de esta nossa compatriota mostrar uma vontade neste julgamento deve ser parte da sua natureza. Por aquilo que eu tenho estado a ver nas imagens que a comunicação social nos dá a ver, ela é uma pessoa de sangue bem frio, independentemente da sentença que sair daqui, ela acho que é mesmo uma pessoa de sangue frio, como eu estou a ver. Exato. Talvez porque tem confiança de que tem defesa apropriada contra tudo isto que recai sobre ela como crime, talvez porque ela é de facto uma pessoa de sangue frio. Existem essas pessoas. E eu acho que ela é uma dessas pessoas de sangue frio. Não quero acreditar que ela esteja fria nesse julgamento porque ela sabe que tem alguma defesa, como algumas pessoas acreditam. Não quero pensar que é por causa disso. Eu prefiro pensar que é porque ela é, por natureza, uma pessoa de sangue frio. Exato. Passo então a si, deputado Rongoana. Acha que cabeças, desculpa, falava aqui do deputado Alfredo Magomice, acha que cabeças devem rolar neste julgamento?
não só neste julgamento, mas também, dizia, na instituição que tutela, portanto, este fundo. Bom, eu quero recuperar o meu primeiro fio de pensamento, responsabilização política, responsabilidades políticas. A primeira questão, o país ou a Constituição da República define a agricultura como atividade estruturante para a economia do país. E eu acho que, por via dessa definição constitucional, a maior parte do investimento a ser feito no país devia ser para a agricultura e não para compra de armas ou para compra de equipamentos para o Ministério do Interior. Eu penso que nós devemos então ultrapassar esta questão, porque já teve a réplica. Eu vou pedir que responda, se faz favor, à questão que lhe coloquei com relação a este julgamento. Por comando constitucional, a maior parte do dinheiro devia ir para a agricultura. Agora, há um reparo a ser feito. Só no Ministério da Agricultura, se for atento, quantos fundos existem no Ministério da Agricultura? Qual é a razão de tantos fundos a serem geridos por diferentes entidades no mesmo Ministério? É um prenúncio de uma tendência deliberada de criar condições para que razões como estas possam acontecer. Primeiro. Segundo, qual é a forma de ocupação ou de preenchimento dos lugares de chefia nesses fundos? Confiança política, partidarismo, nepotismo. Essa é a razão. Portanto, eu acho que, a sermos coerentes, faz sentido que se compreenda que não só a Cetina está envolvida nisto, mas há pessoas a montante que também devem ter se beneficiado deste fundo. E que acho eu que, por responsabilização política, terá que haver pessoas a apanharem por tabela. Se o presidente Nunes quiser ser coerente com aquilo que disse no congresso do seu partido, ele terá que levar este caso até as últimas consequências. A última consequência é responsabilização política. Ele foi eleito, mas há pessoas que podem politicamente serem sacrificadas para isso. Não sei quem é, mas devem existir politicamente pessoas que tutelam os tais fundos. E mais, estes fundos, aliás, situações desta vez porque a imprensa conseguiu no FDA, mas há tantas situações semelhantes em todas as direções, em todos os fundos, em todos os institutos. Se houvesse aqui uma equipa, eu desafio-te a se construir aqui uma equipa de inquérito para qualquer instituição. Vamos chegar à mesma coisa. A Assembleia da República despoletou um caso na EDM. O mesmo sistema, usando outra mão, impediu que assim fosse feito. De tal forma que este país aqui, não é questão... Tudo isso é devido à fragilização das instituições, meu caro Magubis. Não vais ter um país onde se cumpre a lei com instituições que têm que velar pelo cumprimento da lei fragilizadas. Não é possível. E quem está a negar que se façam investimentos na capacitação das instituições para combater o crime e assegurar que o Estado de Direito seja verdadeiro, é a oposição deste país. Peço para descontar esse tempo. Bom, eu vou pedir então que termine o seu raciocínio. Mas e depois ele cortou o meu fio de pensamento. De todas as maneiras, vou recuperar o meu fio de pensamento. Fez o mesmo. O que eu quero dizer aqui é assim... Falava que houve desvio na EDM. O que eu queria dizer aqui é que o sistema político partidário que tem vindo a dilapidar este país tem vários tentáculos para assim o fazer. Eu, como dizia, na Assembleia da República, as bancadas da oposição lutaram ou propuseram para que fossem abertas e instauradas comissões de inquérito para averiguar algumas situações em determinadas instituições públicas. O MDM, por exemplo, falou da EDM. A Assembleia da República, a bancada maioritária, assim negou. É só para ver como que isto acontece. E eu fico perplexo quando o colega Kuman diz que é porque não há investimento. Quem nega não é a oposição. Quem nega, meu caro, é a bancada do partido que você defende. Exato. Quem negou neste caso. Por quê? Sabe que os compadrios, os compatriotas compartidários que lá estão devem estar a fazer coisas não corretas. Este aqui é o caso, infelizmente. Eu vou Portanto, então... haver aqui responsabilização política recai, em primeira instância, a organização que você representa. Porque
é gestora do país sem querer que ninguém entre. Por que não permitem que os outros quadros da oposição entrem, mesmo com competência para o efeito? Por quê? A razão é porque não querem que haja aqui, sejam vistos os casos em que vocês retiram dinheiro para fins partidários. Aliás, tivemos o caso dos aeroportos de Moçambique, em que o dinheiro foi drenado do aeroporto para claramente apoiar um partido conhecido, que por sinal é o partido que o colega representa. Isso estamos a dizer. Não é que queremos mensagem, a mensagem está lá, é o modus operandi. Eu vou pedir então que não se politize muito este debate. Estamos aqui a entrar em questões que não têm nada a ver com o que nós estamos aqui a falar. Penso que já deu a sua posição, o professor Cumbano também já deu a sua posição. E vou pedir então ao deputado Rongoana que me diga então a sua análise sobre esta questão deste fundo estar a ser tutelado por uma instituição, mas que, no entanto, esta instituição, digamos, deixou que estes 170 milhões de meticais desaparecessem dos cofres do Fundo de Desenvolvimento Agrário. Bom, isso, no mínimo, é uma negligência grave, não é? E num país normal, logo que se ditutou essa suspensão, porque até transitar em julgado, temos que reconhecer que as pessoas são inocentes, não é? Até que seja transitado em julgado. Portanto, mas só a suspeição de se ter desviado um montante tão grande como este, num país civilizado, o ministro da tutela, neste caso que é o ministro da Agricultura, teria colocado o seu lugar à disposição, no sentido que, enquanto se decorrem as investigações, para que o meu nome saia, de fato, não saia verificado isto, eu me afasto para permitir que a investigação corra. É assim que acontece. Eu lembro, trago aqui a colação o que aconteceu com um ministro em Portugal, que tratava de um terreno, acho que está por aí, era 300 euros, uma coisa assim, mas colocou de fato o seu lugar à disposição. Nós não assistimos isto aqui em Moçambique, neste caso em concreto, não é? Mas não se trata apenas do Ministério que sai mal na fotografia. A se confirmar esse desvio, não será só o Ministério tem maior culpa e o ministro devia já ter colocado o seu lugar à disposição. Estamos a falar da responsabilização política, sem até falar de uma possível responsabilização criminal. Não, só responsabilização. Olha, se isto aconteceu no meu ministério, significa que eu não estive atento, não fiz aquilo que devia fazer, então me afasto. Era no mínimo que devia acontecer. Mas é preciso perceber que estamos a falar teoricamente de um desvio de vários anos. Então coloca-se a questão do Tribunal Administrativo também, porque estes projetos todos passam pelo Tribunal Administrativo. Também o Tribunal Administrativo falhou. Esses fundos estão a ser disponibilizados via Ministério das Finanças. Também existirá também expensão, também essa expensão falhou. Portanto, é por isso que eu estava a dizer que o mais interessante deste caso é que está a pôr a nu aquilo que são as fragilidades das nossas instituições. Ora, se as nossas instituições são fracas, há um responsável, que é o governo do dia. Portanto, o governo é feito para velar por estas situações. Ora, quando o governo não consegue, nem via Tribunal Administrativo, nem via Ministério, nem via Inspeção Geral do Estado, nem por qualquer via, impedir que esses casos aconteçam, não consegue que esses casos sejam descobertos a tempo, e quando são descobertos não há uma responsabilização política, significa que realmente estamos no caminho errado. E não podemos, de forma nenhuma, isentar o governo do dia da sua responsabilidade. Se isto acontece, há um governo. Bom, e esse governo significa que está a falhar no essencial. Então é necessário que se invista nesta questão. Exatamente. Exatamente. Que se invista na polícia, nos tribunais, no sistema da justiça. Para fazer o que estamos agora isto aqui é um paradoxo. Eu acho o que está em causa não é que não se invista na polícia, não, ninguém está a defender isto. Estamos a falar em termos de peso.
o governo moçambicano já assinou protocolos que diz claramente que o orçamento na agricultura tem que ser 10%. E nunca conseguiu cumprir isso. É o próprio governo que se comprometeu, é o próprio governo que está a falhar. Mas, pelo contrário, quando estamos a falar de instituições que têm a ver com a repressão, temos visto que há um maior bolo. Então, o que está aqui a se discutir é qual deve ser a opção orçamental correta. Isso é tão importante porque daqui a nada vamos aprovar o orçamento. Eu, de fato, se fosse governo, o meu partido, se fosse governo, ia investir mais na saúde, ia investir mais na educação, ia investir mais na agricultura, ia investir naquilo que traz retorno. Isso não significa não investir na polícia. Olha, eu preciso até, só para ter uma comparação, há de perceber que o Japão e a Alemanha, o Japão na Ásia e a Alemanha na Europa, tiveram os maiores rácios de desenvolvimento depois da Segunda Guerra Mundial. Exatamente são os países que foram impedidos de desenvolver exército. Portanto, não parece não haver dúvida que um país que investe mais na segurança, investe menos na saúde, investe menos na educação, menos na indústria, menos na agricultura, está a fazer opções erradas. Exato. Agora, houve também experiências tentadas por Mahatma Gandhi na Índia de abolir as prisões, abolir a polícia, que não foram bem sucedidas. Um Estado precisa de ter uma polícia, precisa ter tribunais, precisa ter um Ministério da Justiça, precisa ter um tribunal administrativo e por aí fora. Mas o que está em causa é o peso. Isto é como se fosse na sua família, não é? Na sua casa. Se começar a investir mais em cães e guardas, investir menos na educação dos seus filhos, investir menos na alimentação da sua família, todo mundo há de perceber que tem uma paranoia sobre a segurança. Portanto, uma coisa é investir na segurança, outra coisa é uma paranoia com a segurança, que são coisas completamente distintas. Há uma falácia neste discurso que os meus pares do painel estão a fazer sobre a capacitação das instituições do Estado para que possam velar pela legalidade, sobretudo aquelas que pertencem à administração da justiça. Porque os que nós mandamos para serem juristas, os que nós mandamos para serem juízes ou polícias, passam pelas nossas escolas. É verdade que nós temos que investir na qualidade de educação, é verdade que nós temos que investir na qualidade dos serviços de saúde, etc. Mas estamos a dizer o seguinte, para se ter um Estado de Direito verdadeiramente tal, Estado de Direito, a polícia ou todo o sistema de administração da justiça precisa de ser capacitado. Nós não temos esse sistema capacitado à altura de esclarecer os crimes e garantir que os moçambicanos possam ter justiça como deve ser. Portanto, o discurso que os meus pares do painel estão a trazer é paradoxal. Quer dizer, querem qualidade no serviço, dos serviços da administração da justiça, mas não querem investimentos lá. Dizem que não é necessário porque é preciso educar crianças, é preciso educar... Nós temos que ver como balancear isso. Eu penso que isto aqui merece um espaço apropriado de debate, especialmente dedicado a este assunto, porque eu tenho estado a notar que nós queremos democracia, mas nós não sabemos, e o ex-presidente Joaquim Chissano já tinha nos dito, naquele tempo, quando andávamos a gritar, queremos democracia, que a democracia é cara. É preciso investir na democracia. Os exemplos que está a trazer do Japão e da Alemanha não são exemplos para trazer agora aqui, porque esses países têm polícia à altura de esclarecer os crimes que ocorrem naquelas sociedades. A nossa polícia não tem essa capacidade. Os nossos tribunais nem conseguem dar vazão aos processos que entram nos tribunais, porque os crimes acontecem todos os dias e são muitos para serem tratados por um pequeno número de juízes ou de magistrados do Ministério Público e do Ministério de Judiciários que nós temos aqui neste país. Portanto, é preciso aceitarmos que a oposição tem estado a fazer uma política de obstrução do desenvolvimento da democracia no nosso país. É isto que é verdade. A oposição obstrua o desenvolvimento da nossa democracia e, por essa via, obstrua o desenvolvimento do país. Porque não podemos capacitar as nossas instituições quando há indivíduos na nossa sociedade que qualquer investimento que o governo tenta fazer para capacitar as instituições do Estado está por aí assim a dizer é para combater a oposição, é para combater a oposição, é para combater o crime, meus caros. Portanto, não vamos aqui ser falaciosos. Eu penso que essa questão já está resolvida. Eu vou pedir então, Nós vamos parar de ter esses assuntos tipo
Cetina Titosse e companhia, quando nós não aceitarmos que o Estado invista na capacitação das instituições. Professor Julião Cumbana, já ficou aqui a tua questão. Eu vou perguntar se... Mas ele já falou muito. Se defende... É que, deputado, nós vamos entrar no mesmo círculo vicioso. Vamos então ficar com este assunto até o programa terminar. Já estamos com muito pouco tempo. Teremos a oportunidade de podermos falar sobre este assunto, mas eu vou fazer uma última questão. Defende então essa questão da criação de uma Autoridade Nacional de Finanças Públicas para poder frear estes atos de desvios de fundos e outros que têm que ver com as finanças, como o deputado Rongoana disse. Não tenho nada contra esta proposta que o professor Rongoana está a trazer aqui, o nosso deputado, desde que eles estejam dispostos a apoiar o Estado, apoiar o governo quando aparecer com orçamentos para a capacitação desta instituição. Porque o grande problema que nós temos neste país é criar instituições e não financiarmos o seu funcionamento. Elas nunca vão fazer o trabalho que devem fazer. As instituições têm déficit de orçamento. Neste momento que estamos a falar agora, eles são as primeiras pessoas que acusam isso. Há funcionários que não estão a receber os seus salários em tempo útil. Mas isto é porque nós não estamos a financiar as instituições. E depois, na Assembleia da República, passam-se leis que não permitem que as instituições tenham a independência que efetivamente devem ter. No lugar de a oposição trabalhar no sentido de permitir que o governo, quando propõe a criação de instituições, a Assembleia da República, quando propõe a criação de instituições para a defesa da legalidade, para permitir que o Estado seja forte, institucionalmente forte, não estão a discutir a questão do fortalecimento dessas instituições. Estão a discutir que qualquer financiamento que se faça para o fortalecimento dessas instituições é para espezinhar a oposição. Quando andarmos nisto, não vai ser possível nós desenvolvermos a democracia. Portanto, eu defendo enquanto apoio esta iniciativa de se criar uma autoridade nacional, vai ser mais uma instituição. E eu pergunto, vamos financiar de que maneira? Vamos permitir que essa instituição funcione em pleno? Vamos ver. A proposta tem que ser lançada na Assembleia da República, vai ser discutida pelas bancadas que nós temos lá e vamos ver se isto passa. E seria, na minha opinião, uma instituição, mais uma. Mas, para não ser apenas mais uma, tínhamos que garantir que ela tivesse formas de funcionar. Obrigada, professora. Vou pedir então que o deputado Alfredo Magomisse deixe ficar a sua opinião com relação a esta questão. Qual? Que se defende que seja então criada uma Autoridade Nacional de Finanças Públicas, como defende o deputado. Mas já temos inspeção geral. A questão aqui no nosso país não é a questão de instituições, é a questão do cumprimento da lei. O dinheiro não foi desviado do FDA porque não há instituições, foi desviado porque as pessoas não querem cumprir a lei, por causa do compadrio político. Mais nada. Eu penso que esta questão do compadrio político nem sequer é um facto, é uma crença de que qualquer indivíduo que comete crime está relacionado com o partido no poder. Qualquer indivíduo que faz desvios, quer dizer, a Cetina agora fez desvios porque estava relacionado com o partido no poder. Qualquer pessoa, basta fazer desvios, está relacionado. Eu penso que nós não devemos funcionar assim. Não é verdade que desviou por ser da Frelimo. Desviou porque não cumpre a lei. Está bem. E há muitas pessoas que não cumprem a lei que não estão na Frelimo. Ana, eu estou a pedir que me dê um exemplo de um cidadão que não é da Frelimo que desviou dinheiro neste país. Dê-me um exemplo de um cidadão que desviou dinheiro do Estado que não é da Frelimo. Posso dizer? Diga. O senhor Afonso Marceta Macacho de Cama recebe dinheiro do Estado deste país, recebia dinheiro do Estado deste país para distribuir pelos seus homens enquanto não fossem integrados nas forças de defesa e segurança deste país. Aparentemente esse dinheiro não chegava, e foi por causa disso que lhe tornaram refém e acabaram lhe levando de volta à montanha. Portanto, podemos discutir sobre este assunto no outro fórum. Agora estamos a conversar sobre paz. Eu estou a pedir para não me fazer essas perguntas, porque tenho muitas respostas sobre isso. Agora, aqui o colega está a provar mais uma vez que você acho que vive em outro continente, não oeste. Porque o exemplo que está a dar agora é um exemplo que, no mínimo, revela uma desinformação total. É um exemplo que revela que você, na verdade, não está em condições de discutir as coisas seriamente. O senhor Afonso da Cama nunca foi funcionário público. Em que momento você lhe coloca nesta posição? Ele não é funcionário do Estado. Conhece uma folha ou uma nomeação que recaiu sobre ele? Em nenhum momento.
partir do senhor está-se a meter no mato. O que estou a dizer? Estou a falar de um funcionário público bem colocado, que trabalha e que desviou o dinheiro do Estado. Estou a falar de funcionário do Estado. Ele não é funcionário do Estado. Deixa ele ter o partido dele. Como consegue o dinheiro do partido dele é o assunto dele. Estou a falar do Estado. Os fundos que ele está a gerir são fundos do Estado. Portanto, ele não escapa ao cumprimento das regras deste Estado, porque está a viver neste Estado. Então, todos nós que estamos neste Estado temos que cumprir as leis deste Estado. Ele não fica à margem de cumprir as leis deste Estado. Portanto, isso que está a dizer é, de novo, uma falácia. Exato. Nós vamos então dar por terminada a análise a esta hora. Penso que ficou claro aqui então a posição dos nossos convidados. Eu agradeço desde já a vossa presença aqui. Obrigado, Dr. Ronguan. Obrigado, Dr. Alfredo Magomice, e também obrigada, doutora, por ser chamado de professor Cumbano. Nós vamos então fazer uma pausa breve e já voltamos para as notícias.